Aqui começa mais uma edição da série Turismo Acessível. Você está no podcast Cultura e Acessibilidade e eu sou Ednilson Sacramento. Mais um episódio da série Turismo Acessível dentro do nosso podcast Cultura e Acessibilidade. Eu sou Ednilson Sacramento e hoje vamos bater um papo com Islândia Costa, arquiteta e jornalista, responsável pelo Programa de Acessibilidade e Direitos Humanos da Vida Brasil, uma das pessoas responsáveis por várias iniciativas no campo dos direitos humanos e, sobretudo, dos direitos da pessoa com deficiência em Salvador. Queria que você inicialmente falasse sobre o que é a Associação Vida Brasil, da qual você faz parte. Bom, oi Ednilson, primeiro eu quero agradecer, a participação num programa tão interessante e importante, para todas as pessoas. Meu trabalho, se inicia e eu tenho assim uma relação muito forte com a Vida Brasil já de muitos anos. A Vida Brasil é uma associação ligada à questão de direitos humanos, e que trabalha, com redes, A gente sempre priorizou o trabalho com redes, porque a gente acha importante, o contato com várias organizações e a gente vê isso como uma fortaleza. A Vida Brasil é uma instituição ligada às questões de crianças e adolescentes, mulheres, pessoas, em situação de risco, e vulnerabilidade. E, assim, o meu trabalho foi ligado, de uma certa forma, mais, com as pessoas com deficiências e suas organizações. O que é importante, assim, colocar que não é especificamente, porque as pessoas com deficiência também elas estão em todos os grupos, O grupo das pessoas negras, das mulheres. Então, mais um foco que eu vim trabalhando na Vida Brasil foi mais dentro desse programa de acessibilidade, de direitos humanos. A Vida Brasil, ela está em Salvador desde 1996, a gente já tem mais de 18 anos, Então, assim, é uma instituição que eu considero importante, é uma escola, para mim, eu acho que para muitas pessoas também do movimento, que a Vida Brasil teve várias iniciativas, como você colocou, E você também, um homem da vida, participou também muito, desse percurso. Sem dúvida. Eu sou muito grato ao trabalho da Vida Brasil, à equipe da Vida Brasil. Eu posso afirmar, Islândia, que uma das faculdades que eu fiz foi a Faculdade Vida Brasil, ou seja, considerando essa vivência de ter participado de vários projetos como um verdadeiro aprendizado, como uma faculdade que eu cursei sem fazer matrícula. Isso, para mim, é um legado importantíssimo. E a gente tem uma conversa aqui muito importante a partir do momento em que, dentre os projetos e dentre os programas da Associação Vida Brasil, eu queria conversar com você sobre o Guia de Acessibilidade e Cidadania de Salvador, que foi uma iniciativa encabeçada pela Vida Brasil, da qual eu também tomei parte, com muito prazer, com muito orgulho. Eu queria que você nos localizasse no tempo, como nasceu essa ideia desse projeto e como ele se deu. Pois é, Ednilson, realmente você fez parte, desse projeto, que foi um projeto assim, muito bonito e que eu acho que ele foi muito importante para as pessoas, para a minha formação também, para a própria organização, como eu falei, o trabalho em grupo, em rede, senão a gente não teria feito nenhum trabalho, porque sozinho ninguém faz nada, E assim, também sou muito orgulhosa de ter participado, ser sido colega sua nessa faculdade, que é a Vida Brasil. E assim, o guia de acessibilidade, ele tem uma história bastante interessante, porque ele começa já praticamente em 1997, com a pesquisa, que a Vida Brasil iniciou lá em 97, que se chamava Salvador, uma cidade deficiente, que era um ponto de interrogação na cidade, onde a gente começou a discutir
a questão da acessibilidade, que naquela época nem se falava nisso, se falava muito em remover barreiras arquitetônicas e tal, a gente começou a se questionar se era a cidade, né, que tinha deficiência, se eram as pessoas, porque muitas vezes as pessoas se sentiam até inibidas, se sentiam, entre aspas, culpadas, porque não poderia subir uma rampa que estava muito inclinada, ou que a falta de acessibilidade da cidade era praticamente voltada com a culpa, né? Como se fosse a culpa das pessoas com deficiência, né? Então, assim, o questionamento se era a cidade que tinha deficiência trouxe uma discussão na cidade sobre a questão de direitos humanos, nessa questão até que ponto a cidade influencia, né, na vida, no cotidiano das pessoas e impede que ela, ou proporciona, né, viabiliza com que as pessoas, todas as pessoas, e especificamente as pessoas com deficiência, participem da vida social da cidade, que elas possam cumprir, fazer as suas atividades de lazer, de direito, de esporte. Então, até que ponto a cidade ela tem uma verdadeira influência sobre isso. Então, lá naquela época, em 97, nós fizemos já uma pesquisa para medir esse nível de acessibilidade da nossa cidade de Salvador. Isso aí foi muito polêmico na época, porque os poderes públicos, quando escutaram isso, né? Salvador, cidade deficiente. Então, era até interessante observar que, naquele período, né, a prefeitura, os poderes públicos, eles estavam se sentindo até ofendidos em ser chamados de pessoa de cidade deficiente, né? Então, foi muito bom inverter isso para discutir. E nesse processo, né, naquela época a gente também pesquisou, acho que quase 200 lugares, né? E viu também que a cidade ela estava muito mal, né, com relação a todo esse processo, né, de adaptação, de acesso para as pessoas, né? E já passando alguns anos, quase 10 anos depois, e a gente maturando, né, essa coisa da pesquisa e tal, em 2007, a gente pensou, vamos fazer um guia de acessibilidade da cidade. Mas qual foi a grande reflexão e a grande questão? Poxa, não precisa nem muita pesquisa, porque a gente fez pesquisa e tal, e a gente viu que a cidade não está bem, né? Não está bem. Mas, se a gente for fazer um guia de acessibilidade da cidade, praticamente não vai ter lugar para as pessoas visitarem, né? Se a gente pensar numa acessibilidade completa, que todas as pessoas possam ir e tal, que tem acessibilidade completa os lugares. Então, o que é que nós pensamos naquele período? A ideia do guia era fazer com que a gente conhecesse locais onde houvesse algum tipo de acesso, né? Isso era importante naquele momento, porque era uma coisa de fazer com que houvesse um estímulo para que houvesse acessibilidade e que as pessoas pudessem conhecer alguns lugares que tomaram algumas iniciativas. E existiam alguns lugares onde pessoas com deficiência visual podiam ir, mas uma pessoa de cadeira de rodas não podia ir. Aquele lugar tinha, por exemplo, um cardápio em braille. Então, a ideia do guia de acessibilidade nesse momento era fazer uma busca na cidade de locais onde a gente tivesse algum tipo de acesso e também, dentro dessa busca, servir como uma espécie de sensibilização, né, para os poderes públicos e fazer com que as pessoas ocupassem os espaços da cidade, né? Fazendo isso, a gente podia pensar que o processo ia evoluir e a gente ia começar a ter um nível de acessibilidade, e estimular, né, as pessoas, né? Então, a ideia do guia ela já começa lá praticamente em 97, não do guia em si, mas desse estímulo. Já em 2009, a gente começa, em 2007, a gente começa a fazer, a pensar isso mais, e visitamos espaços já nesse período de 2007, e em 2009, a gente revisita os espaços, porque a gente também estava buscando parcerias, né? Nós visitamos 218 locais na cidade de Salvador, né? Nesse processo aí,
Foi uma coisa assim inédita, né? Tanto a pesquisa de 97 foi assim uma pesquisa inédita, porque trazia essa questão de direitos humanos, né, com uma questão fundamental aí. E nós pensamos, né, junto com a equipe, teve uma equipe, né, buscar apoios, e uma equipe de praticamente foram 21 pessoas trabalhando em torno desse guia. Dentre essas pessoas estava eu. E nós saímos, eram equipes duplas, que primeiro foi feito um mapeamento desses espaços, depois foram feitas as visitas in loco, visita à Islândia com prancheta na mão, trena na mão, e muita vontade de diagnosticar essa questão do nível de acessibilidade na cidade, e com pessoas com deficiência. E eu queria só abrir parênteses, pedir licença a você para dizer o seguinte: numa dessas visitas, eu e mais uma estudante de urbanismo, e, se eu não me engano, 2 estudantes de urbanismo, nós fomos a um hotel que ficava localizado na Alamedas da Praia, em Estela Maris, ali próximo a Itapuã. E tem uma coisa curiosa, que 2 pessoas sem deficiência e eu com deficiência. E nós chegamos para fazer a primeira visita naquele hotel, e ao chegarmos na recepção do hotel, nós nos dirigimos ao recepcionista e dissemos: olha, nós somos pesquisadores da equipe tal, assim, assim, e viemos ter uma reunião com o pessoal do hotel para verificar a questão da acessibilidade. Qual é o curioso nisso, Islândia? A pessoa, um rapaz, tirou o telefone do gancho e falou para a gerente, e disse assim: tem 2 pessoas aqui para fazer a pesquisa. Gente, aquilo ali eu nunca vou conseguir esquecer aquilo. Nós éramos 3. Mas ele informou para a gerência que eram 2 pessoas. Ou seja, Ednilson ali não significava absolutamente nada, não era uma pessoa. Embora ele estivesse vendo uma pessoa ali diante dele, né? Por que eu estou trazendo isso? Porque, primeiro, para demonstrar o desafio que é você trabalhar com pessoa com deficiência. Segundo, o outro desafio é você provar, vamos dizer assim, que você é capaz, que você pode participar de uma pesquisa, de um estudo, de um trabalho. Então, eu peço mais uma vez desculpa, eu tive que abrir esse parênteses, Islândia, porque isso revela muito da sociedade. Isso. Embora eu estivesse ali, eu era um ser invisível. Eu podia entrar na sala, podia sentar, mas eu não fazia efeito, né? Não fazia nenhuma diferença. Então, eu terminei abrindo esse parênteses aqui para trazer para você, para a pessoa que está nos escutando agora nesse podcast, da importância que é, primeiro, valorizar a pessoa com deficiência, apostar nas suas capacidades e, com isso, retirar a invisibilidade. E foi uma verdadeira engenharia, né, para se montar. O que é que você verifica? Você verifica numa praça, num parque, que você verifica numa igreja, quer dizer, foi muito bonito. Eu queria que você trocasse mais em miúdos aí como é que foi essa metodologia. Pronto, Ednilson, eu acho muito importante o que você colocou, e justamente o trabalho do guia de acessibilidade em si era justamente para isso, para quebrar essa invisibilidade, para poder trazer para a cidade, trazer para as pessoas a importância da inclusão, a importância de estar presente nos espaços. Você não estava ali por acaso. Todo o processo e metodologia foi pensado com a questão da inclusão das pessoas com deficiência, como um elemento importante dentro da pesquisa e como resultado nesse processo, né? Então, assim, você mesmo falou, né? Foi toda uma engenharia, e engenharia toda pensada em conjunto, né? Porque, primeiro, para estar nos espaços, antecedendo a isso, nós fizemos uma consulta às organizações das pessoas com deficiência e às pessoas com deficiência, quais eram os locais, né? Eram os critérios, né? A escolha dos locais eram indicados pelas pessoas com deficiência e suas associações. A gente tinha também que pensar na diversidade dos locais, para não ficar só concentrado em determinados locais turísticos e tal. Então, tinham locais na cidade inteira, em alguns bairros periféricos, no centro, as organizações que estavam indicando. Então, a partir dali, nós montávamos um mapa de onde iam acontecer as visitas. Antecedendo as visitas, a gente tinha uma secretaria, telefonemas eram dados,
documentos eram assinados para que as pessoas pudessem garantir a visita, né? Autorizar, porque depois a gente ia publicar no guia, que ali tinha uma acessibilidade parcial e tal, então era tudo autorizado. A nossa secretaria e também a escolha das pessoas que trabalhavam com a gente também incluíam dentro do trabalho, como sempre a Vida Brasil trouxe, as pessoas com deficiência, né? Então, a secretaria ligava, marcava o encontro, vocês iam para o encontro e como foi feita a metodologia? Foi pensada justamente assim, pessoas com deficiência e estudantes de arquitetura e urbanismo, mas qual era a importância nesse momento de colocar a pessoa com deficiência com estudante de arquitetura e urbanismo? Antes disso, a gente fazia uma formação sobre critérios de acessibilidade, as normas técnicas da NBR 9050, que são as normas na época, né, e as normas de acessibilidade, né? E a partir dessa formação, as pessoas saíam em campo. E por que tinha dupla? Não era só para enfeitar, nem trazer lá a pessoa com deficiência para ficar enfeitando, não. Porque a gente entende e entendia que a pessoa com deficiência, passando pela formação, né, técnica também de acessibilidade, e o estudante de arquitetura, que tinha também a sua deficiência nesse sentido, com relação à vivência e à experiência, ele tinha que estar junto, né? É o trabalho de participação, tinha que estar junto lá a dupla. Essa dupla tinha que fazer pesquisa. Quando um traz a técnica e quando a gente tem a formação, isso tudo se mistura de uma maneira muito positiva e traz resultados maravilhosos, que foi o que o guia trouxe. Então, ali naquele momento, vocês iam para os espaços, fariam as perguntas técnicas e você experimentava também e tudo, e trazia também questionamentos à própria norma técnica, e trazia também coisas que eram para além da norma técnica. Por exemplo, você participou de várias visitas, em algum local você dizia, eu visitei a praça tal, mas eu sei que eu cheguei lá porque tem um barulho de uma fonte, porque tem o cheiro do pão da padaria. Então, a ideia do guia também era trazer essas outras informações sensoriais, informações que não estão na norma técnica, que o estudante de arquitetura não vai trazer, e que só a vivência e o conjunto dessa convivência entre as pessoas formadas tecnicamente e também ouvindo as experiências do outro, tanto trazia a formação técnica para a pessoa com deficiência e vice-versa lá naquele momento. Então, assim, trouxe elementos super novos para o guia, onde o guia estava com uma, digamos assim, uma amplitude bem maior para quem pudesse utilizar esse guia. Então, assim, eu achei uma experiência riquíssima, a história do guia de acessibilidade, porque nós fomos para além das normas técnicas. Nós saímos desse quadrado. Sim. Inclusive, Islândia, esse foi um dos componentes interessantes. Primeiro, avançar para além das normas técnicas, trazer a pessoa com deficiência. Então, nós tínhamos vários tipos de deficiência envolvidas, de pessoas com deficiência envolvidas. E, é claro, eu queria só fazer uma provocação, porque esse foi um guia lançado em 2010, a cidade mudou, a cidade cresceu, a legislação, de alguma forma, mudou também. E a provocação aqui, Islândia, é que eu acho que Salvador precisa de um guia como esse, hoje. Segundo, é preciso que se levante esses de acessibilidade, e que é um auxílio importantíssimo para os poderes públicos. Você não faz ideia. Um gestor diz assim, poxa, eu percebi que eu tenho aqui um estádio de futebol e que tem X% de praça que é zero de acessibilidade, ou tem uma praça que é 99% de acessibilidade. Então, esse diagnóstico é muito importante. Então, eu sei que a gente tem uma dificuldade muito grande hoje no Brasil de obter recursos para determinados tipos de projeto, de executá-los, mas essa provocação para que não só Salvador, como outras cidades inspirem-se nesses exemplos da Vida Brasil para fazer esse diagnóstico, que de alguma forma é feito localizadamente, mas não tem um diagnóstico da cidade, né, que foi o grande ganho. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Depois disso, como é que você olha a cidade e como você acha que um turista pode se orientar para visitar
Salvador? O que é que teríamos a mostrar, o que teríamos, na sua opinião, de atrativos e de espaços passíveis de uma visita com autonomia e com segurança? Eu queria até terminar com colocar até algumas coisas importantes, que também o guia teve o apoio, né, na época, depois nós buscamos, né, foi difícil, mas assim, nós tivemos o apoio, né, da Secretaria de Justiça e Cidadania aqui do Direitos Humanos Bahia. Nós estávamos também vinculados ao CREA, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, era no período, né, Conselho de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia. E também o guia não foi só publicado em material escrito e né, impresso. Ele teve também o apoio da Patrícia Braille, que na época também foi uma pessoa, e é uma pessoa assim, muito importante, e que contribui bastante, transferiu o guia para uma tecnologia que era o MacDaisy, que dava acesso também para as pessoas, né, cegas poderem utilizar com baixa visão. E o formato, fechando também a metodologia, o formato de escrita também do guia, ele traz uma maneira de escrita como se você estivesse fazendo a visitação da cidade, porque como a gente ia ouvir depois também, né? Era uma maneira de fazer você chegar na praça, olhar os prédios que estão em volta, eu entro pela rua tal, tem uma maneira também de escrita que ele é um pouco diferente. Tem 6 capítulos, o guia, né? Que a gente fala dos espaços de lazer, né? Mas o guia também traz uma parte que dá informação de como você gerar, de como você pode tornar acessível os lugares, né? A ampliação de porta, o que é que a gente pode colocar, tirar, e também traz uma parte, um capítulo, onde a gente pode também fazer denúncias, buscar Ministério Público. Então, é um caderninho assim, bem completo, e que realmente, como você colocou, é um instrumento muito importante que eu espero, né, que a gente possa reeditar isso, possa revisitar, porque ele traz uma amplitude muito boa para a gente poder se guiar na cidade. Eu acho que desses anos para cá, né, nós ainda temos muita coisa para conquistar na cidade, né? Mas a gente vê que existe uma preocupação muito maior e algumas obras já estão sendo concebidas com acessibilidade. Mas a acessibilidade, ela não é uma ilha, né? Onde a gente faz uma praça aqui, um edifício ali. A cidade, ela tem que estar toda construída e pensada de uma forma que ela se ligue. O transporte, ele tem que ser acessível, os bens, né, as praças, os lugares de lazer, turismo, as nossas calçadas, elas têm que estar acessíveis. Então, assim, isso a gente sempre vem, né, sempre tem lutado, você mesmo tem um parceiro participado através, né, das organizações da Arca. E, assim, não adianta a gente só tornar os espaços acessíveis, nós precisamos interligar os espaços, fazer caminhos acessíveis, rotas acessíveis. Então, se uma pessoa que vem de fora, ou o próprio cidadão, né, o soteropolitano, a soteropolitana, a gente tem que ter um ônibus que tem acessibilidade, né, que todo mundo tem condição de estar fazendo esses percursos também de carro, porque a cidade ela acaba sendo muito cruel, né, para as pessoas, porque as calçadas esburacadas, elas causam também doença, elas levam também a morte das pessoas, né, porque as pessoas com deficiência também têm as suas fragilidades. Então, assim, a cidade ela é muito cruel. Então, nós temos que pensar em uma cidade onde tudo se comunique. Não adianta a gente estar fazendo coisa isolada. É importante? É, mas nós temos que pensar nesse contexto, né? E, assim, acho importante, hoje a gente tem, né, lá naquele espaço da Igreja do Bonfim, já fizeram rampas, tem acessibilidade ali, isso é muito importante também, né? Como se colocou, se um turista vem, ou a gente, né? Nós gostamos de ir lá para o Bonfim, ter lugar para poder circular com segurança, com autonomia, como você mesmo falou. Não adianta chegar e botar uma pista tátil começando em um lugar e não termina, porque você acaba levando a pessoa ao risco. Não Sim. adianta fazer uma rampa muito inclinada, porque você bota uma pessoa também correndo o risco de se acidentar. Então, eu acho que é importante, né, para o turismo, né, porque nós estamos numa cidade onde a gente vive do turismo, embora agora com o Covid
tenha, né, reduzido bastante, mas, assim, nós temos que pensar uma cidade para todas as pessoas, principalmente para os cidadãos aqui, cidadãs, mas pensar de uma forma interligada. Transporte, nossas calçadas, nossas áreas de lazer, nossos espaços, né, de convívio, para que a gente possa sair de um ponto, chegar e poder circular, qualquer pessoa poder circular com segurança na nossa cidade. Né? Claro. Já que nós estamos falando de turismo acessível, de acessibilidade, de cidadania, vamos admitir que você vai receber alguns amigos, algumas amigas em Salvador. Quais destinos você recomendaria em Salvador? Olha, em Salvador, eu já diria lá na Igreja do Bonfim hoje, né? Olha. A gente pode chegar, né, que é um símbolo da nossa cidade, né? A gente pode chegar na Igreja do Bonfim, hoje a gente já tem uma acessibilidade. Eu acho que algumas pessoas gostam muito de frequentar shopping center, né? Como os shopping centers eles estão sempre acessíveis de uma forma geral, né? Aquelas áreas maiores e tal. Eu acho que algumas praias, ainda assim, você vê, né? Eu estou ainda aqui pensando que lugares eu recomendaria, né? Que lugares eu recomendaria. Algumas reformas na cidade já contemplam, né? Que você pode dar uma circulada com muita dificuldade no Pelourinho, mas já tem alguns circuitinhos que foram feitos, né? Alguns restaurantes, aqui não vou colocar nome para não fazer publicidade, mas assim, que já tem, com a história, inclusive, do Covid, se utilizou muito mais os meios digitais, né? Sim. Então, você pode olhar cardápios, você pode ter o acesso à tecnologia, né? A facilita para quem também, né, tem acesso. Mas aí já começa a melhorar um pouco. Deixa eu ver, talvez ainda o mais antigo da cidade, o nosso elevador Lacerda, né? O elevador Lacerda, pois é. Dos 70. Ele tem o que? Ele vence 70 metros de uma cidade alta até a cidade baixa. Então, o elevador Lacerda, ele ainda é um ponto que eu acho que é importante fazer uma visita, né? E é impressionante, né? Porque é um elevador e a cidade já tinha... Salvador é uma cidade que já teve essa acessibilidade naquela época, né? Cidade alta, cidade baixa, já se pensava nisso. Né? Me parece que era Salvador e tinha alguma outra coisa na Inglaterra, mas Salvador já tinha lá. Então, assim... e o que eu aconselharia também é que as pessoas, né, buscassem antes, né, tipo, vai se hospedar em um hotel, é bom também dar uma ligada, você vê que é nesse aspecto como o guia é importante, né? Como o guia é importante. Então, assim, saber qual é o tipo de acessibilidade, porque se a gente também for muito rígido nesse sentido, a gente acaba também descartando muita coisa. Então, por isso que até a ideia do guia era ter uma certa flexibilidade para que as pessoas pudessem buscar o que se adequava um pouco a elas, né? Sem dúvida. Nós temos uma série de ambientes e de destinos na cidade que tem acessibilidade, mas ela muitas vezes não se comunica com o restante da cidade. Isso. E é preciso que a gente tenha, por exemplo, eu tenho um museu da fotografia, que uma pessoa em cadeira de rodas possa acessar esse museu. Imagine um acervo tão importante que uma pessoa com qualquer outro tipo de deficiência possa acessar. Eu sou otimista nesse particular, eu acho que a gente deve avançar nesse aspecto, né? Mas ainda falta muito. Salvador é uma cidade extremamente atraente, atrativa, é um destino global importante, e eu acho que trabalhos como esses do Guia de Acessibilidade e Cidadania e outros são importantes para essa nova consciência, né, de que é importante que o turismo seja praticado e seja um direito de todas as pessoas. Eu vou caminhar aqui para o final, Islândia, a conversa está muito boa, mas eu queria que você ficasse à vontade para falar um pouco sobre a questão da acessibilidade, sobre os cuidados que um empreendedor turístico, uma empreendedora deva ter para receber esse turista, essa turista.
Bom, até agradecer, né, a oportunidade de estar colocando, que eu acho que é sempre importante a gente estar falando sobre esse assunto, né? É, primeira coisa é ter a sensibilidade, né? A acessibilidade está ligada à sensibilidade, para tornar também o seu espaço, porque é uma decisão, né, política e também uma obrigação de lei também, que a gente tem que deixar os espaços acessíveis, mas além da questão só da legislação, de que é obrigatório e tal, é importante que você tenha sensibilidade para que você torne os espaços acessíveis. Então, buscar, na medida do possível, profissionais habilitados para poder fazer, né, as suas reformas ligadas à ligada à NBR, que é a norma técnica de acessibilidade, para você colocar rampas, no lugar onde possa colocar, o que o profissional defina dentro do projeto, mas que tenha essa responsabilidade, porque é importante que ela, como a gente colocou aqui dentro do podcast, a questão da segurança para que a pessoa tenha autonomia. Então, assim, fazer uma avaliação do local, ver o que é preciso, o que é necessário, fazer para que haja essa adaptação, alargamento de portas, né? Porque uma porta estreita não vai passar uma cadeira de rodas. Importante também a gente olhar, né, no seu estabelecimento, a questão dos sanitários, né? Outro dia eu conversando com uma pessoa que tem interesse em fazer a acessibilidade da sua pousada, ela falou de tudo, né, das portas, dos sanitários e tal. Aí ela depois disse, mas eu vou botar também fotografias lá nas minhas redes. Aí eu falei, olha, mas a acessibilidade ela tem que ser bem ampla. Você também tem que tornar suas redes acessíveis, né? Uma pessoa que vai Sim. buscar, eu sou uma pessoa com deficiência visual, e aí, no caso, eu não sou, né, Islândia, mas assim, eu coloquei isso para ela. Você tem que deixar o seu site acessível, porque é ela que vai buscar. Você não vai só fazer a acessibilidade do hotel e depois você quer botar as fotografias, mas você tem que pensar em toda essa parte também, né, da questão da comunicação, da Sim. questão de todas as redes com acessibilidade, para que a pessoa tenha essa independência, né? Você vai fazer um turismo, você é de Nilson, vai fazer o turismo, você num lugar mesmo, a pousada é acessível, e você vai precisar entrar no site, pedir que alguém diga para você como é que está e tal. É. Então, assim, tem que ter essa lógica de funcionamento, né? Onde a gente traga a acessibilidade do local, do espaço, a sensibilidade das pessoas, a formação das pessoas que vão receber as pessoas nos espaços, né? Você tem que ter um funcionário que tenha condição de trabalhar, de entender como é que orienta uma pessoa com deficiência naquele espaço, né? Se você tem uma pessoa surda, você tem que também pensar que tem funcionários que têm comunicação visual lá, você tem um funcionário né, que fale a Libras, né, a língua brasileira de sinais. Então, pensar de uma forma mais ampla acessibilidade como esse conjunto de coisas, pensar como que vai chegar naquele espaço, a questão do transporte, os passeios, formação de funcionário, como receber no site. Então, é um pensamento que tem que estar incorporado no espaço e tal, mas no nosso cotidiano, na nossa forma de pensar. Então, Sem assim, sombra... vá, pode Não, falar. eu lhe cortei, pode concluir. Não, a conclusão, assim, para mim, é que dá importância para mim, nesse sentido, de tudo que a gente, né, viveu, tudo que a gente construiu, trabalhou. Para mim, Islândia, hoje eu sou uma pessoa que o meu projeto, as coisas que eu faço não podem mais não ter acessibilidade. Quando eu faço um desenho, porque eu também faço ilustração, eu não posso mais desenhar um grupo de pessoas sem ter pessoa negra, sem ter mulher, sem ter pessoa gorda, sem ter pessoa com deficiência. Então, isso entrou na minha vida. Então, assim, as pessoas, quando trabalham e quando pensam acessibilidade, elas têm que pensar nesse conjunto de coisas e têm que incorporar isso na sua prática diária e cotidiana. Pois é, eu quero agradecer mais uma vez a Islândia Costa.
Agradecer muito à Associação Vida Brasil, uma instituição que fez por mais de 10 anos o Seminário de Acessibilidade e Cidadania de Salvador, uma verdadeira escola. Eu que agradeço inclusive o destino de ter cruzado os nossos caminhos, né? Porque nada é por acaso. Agradeço também à Vida Brasil pela escola que a Vida Brasil é e tem sido dentro do nosso percurso. Acho que é só continuidade. Então, assim, é um trabalho importante, mas é um trabalho que é feito também coletivamente. Então, nesse coletivo que nós acreditamos que nós não podemos fazer nada sozinhas. Então, muito obrigada, Ednilson, também, pelo trabalho, pelo caminhar, por todo esse processo que nós vivemos e continuamos, porque a luta continua, né? Como você mesmo disse aí, nós ainda temos muito o que conquistar, mas desse tempo para cá, a gente já viu muita conquista e o processo continua. Ednilson, muito obrigada, e obrigada a todas as pessoas, né, que estão escutando o podcast. Eu quero agradecer também a Evelyn Salles, uma grande amiga que colabora com esse podcast, a produção e a edição dos. Agradecer as pessoas que estão nos escutando e fazer um pedido que está muito comum hoje nas redes sociais. Comente, curta e compartilhe. E compartilhar é interessante porque, além de tudo, você faz essa mensagem chegar a outras pessoas, aos poderes públicos, aos seus lugares. Então, um abraço para a Islândia, um abraço para você que está nos acompanhando até agora nesse podcast. E, por favor, isso é um pedido emblemático. Compartilhe esse link para que outras pessoas possam acompanhar. Abraço, Islândia. Abraço, Ednilson. Obrigada. Este foi mais um episódio da série Turismo Acessível. Obrigado por nos escutar e até a próxima conversa.